E a gente via muito aquele modelo tradicional de, cara, eu vou fazer uma aquisição, né, seja 50% ou 100%, etc. Algumas metas condicionadas, faz o exit, tchau, né? Ou incorpora, vira o funcionário aqui da empresa. A gente não via muita segurança nesse modelo tradicional e tudo mais, de perder autonomia, tinha muito essa questão. E aí, ao longo da conversa, tanto na parte da negociação com a Brive ali e na proposta, isso foi uma proposta diferente que a gente viu que, cara, nos outros modelos que a gente via, a gente sempre ficava assim, cara, o que vai ser se a gente avançar com isso? Vamos voltar a ser funcionário? E perde o controle da empresa. Perde o controle, esse tipo de coisa. E tem uma dor comum que a gente vê no Salesforce, é a galera que contrata a Ferrari e diz que tá andando a 20 por hora, né? E aí tem vários motivos por trás que podem fazer com que ela esteja com o freio de mão puxado ali. Teve um case nosso que o cliente tinha todo o aparato, todo o ecossistema Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud implementado, mas não era da melhor forma. E aí eles tinham extremas dificuldades em operar uma visão integrada ali, a jornada integrada, porque o básico, quando a gente fala assim, a maior vantagem de tu ter o ecossistema Salesforce é dele estar integrado, onde Service, Sales e Marketing Cloud não se conversavam. Sim. Então eles rodavam cargas manuais. Imagina, tá tudo dentro do mesmo ecossistema e tu tem que fazer uma carga, exportar os dados, a tua segmentação, etc, para mandar para o Marketing Cloud, para daí pegar os dados de lá e devolver para o CRM e vice-versa. Então isso é um limitador gigantesco, assim, né? Se a empresa não consegue operar, integrar as ferramentas ali e extrair o melhor delas, realmente não tem estratégia e operação que vá tirar do lugar, sabe? É o Salesforce movido a feijão, né? É com manivela. Exatamente. Não faz nenhum sentido. Não. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla. Tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, beleza? E aí, Dalla, tudo certo? E recebendo hoje aqui um convidado ilustre, porque eu não sei se tu sabe aí, mas essa semana a gente foi surpreendido com uma notícia aí de uma fusão entre duas grandes empresas, uma fusão praticamente estratégica aí, que muda esse mercado, eu acho, do Salesforce também, entre a SR e a Brivia. Então, recebendo aqui o representante aí da Brivia, Fábio Rios, beleza, Fábio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Dalla? Prazer, Ariel, felizão demais estar aqui. Bora Vamos explicar tudo hoje. Bora conversar sobre esses bastidores aí, entender quais são os ganhos do mercado com essa fusão, essa parceria entre a SR e a Brivia. E começar com tudo esse podcast aqui, te lembrando de já deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Durante esse episódio deu alguma dúvida, quer perguntar sobre os bastidores também, já comenta aí embaixo. E também lembrou de alguém, já compartilha também durante o episódio mesmo, compartilha com essa pessoa esse episódio aqui para ajudar ela a entender o que está acontecendo no mercado e também nos ajudar a crescer aqui no podcast, fechado? Lembrando também que o podcast é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce e pela Brivia para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta aí na tua empresa, fechado? Cara, e pra gente começar aqui, eu vou começar contigo, Ariel, que é para dar as honras aí, para ir aliviando a tensão aqui do Fábio. Mas pra gente entender de onde que surgiu essa possibilidade, né, dessa fusão, dessa parceria entre a Brivia e a SR, como é que começou esse namoro? Então, acho que primeiramente começou ali, né, como éramos vizinhos de Caldeira, então, né, boa parte até da história do podcast aí tem tudo a ver com o Instituto Caldeira, foi o berço aí onde saiu o nosso podcast, e a gente, há um tempo atrás, já tinha esboçado algumas parcerias em projetos, né, de Salesforce e tudo mais, então a gente foi conhecendo ali dentro dos eventos também da comunidade do Caldeira. A Brivia é muito ativa ali, né, em eventos, na Semana Caldeira, até inclusive terá, né, no futuro aí novos eventos ali no Caldeira pra gente trabalhar junto. Depois eu vou contar. Boa. Não finaliza o podcast. Porque às vezes acontece isso, né? A primeira pergunta é o resumo do podcast inteiro, né? Depois a gente se vira. É isso. E aí,
Bom ponto. Eu acho que vou resumir, sintetizar aqui para a gente também conseguir ter diálogo aqui ao longo do episódio. Mas a gente foi vendo um potencial bem legal, né? De muitas sinergias. Eu acho que vai ter perguntas e a gente vai conseguir trabalhar um pouco dessas sinergias. Como que o mercado e os clientes Brivia e clientes SR ganham com isso. Show. E então a gente começou a estreitar esse relacionamento, a gente teve algumas reuniões, né? Nos conhecemos, aí a gente viu que tinha total sinergia, total fit aí de conseguir entregar um know-how aí, um ecossistema tecnológico de marketing, comunicação, mídia para os clientes aí que, de fato, a gente está bem ansioso, né? Tanto que recentemente a gente anunciou, de fato, oficialmente essa fusão e está com uma expectativa. O Douglas e o Rosenthal lá estão alucinados com oportunidades ali. Boa. Então a gente tá bem ansioso aí com esse movimento. Boa. E para vocês, Fábio, como é que vocês conheceram a SR primeiro? Maravilhoso. E se apresentar também quem é o Fábio, né? Boa. Eu sou responsável pelo marketing da Brivia transversalmente, eu sou CMO do grupo, então para todas as operações eu acabo cuidando disso. Mas a esteira de M&A, que é uma das nossas avenidas de crescimento, eu também tenho uma atuação direta, né? Acabei fazendo as primeiras aproximações ali na prática, como o Ariel falou. A gente já tinha uma relação comercial com a SR, né? Então eu não sei necessariamente se houve projetos, até acho que sim, mas a gente teve cotações, porque o universo Salesforce é muito presente no que a Brivia faz, né? A Brivia, ela é uma plataforma de transformação de negócios, né? Então, do ponto de vista de competência, de oferta, a gente tem um portfólio que é muito grande. Então a gente nasceu mais digital ali atrás, envolvendo canais, mas à medida que a relevância do digital no universo das empresas foi crescendo, outras competências acabavam sendo demandadas para que a gente pudesse entregar esse valor melhor. Então aí com isso veio naturalmente a comunicação, para que a gente pudesse não só olhar o canal do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista do negócio. Né? Como é que eu atraio melhor os consumidores para lá? E aí isso leva a um pool enorme de demandas, né? Então o universo Salesforce naturalmente é um deles. Então a gente vem operando Salesforce e CRM em geral há muito tempo, né? E aí com isso a gente, claro que naturalmente precisa, né, de mais especialização. E aí a gente, nessas conversas aqui, a gente pensou, poxa, precisamos ter um braço mais forte em Salesforce. Né? E aí a gente tinha essa relação aqui, mas começamos a olhar, bom, não é porque a gente tem uma relação inicial que a gente vai colocar todas as fichas nesse pote aqui. Show. Então vamos dar uma olhada geral nas empresas. Começamos a ver quem eram as empresas que faziam implantação, né, casos. A gente foi lá, inclusive lá no App Exchange, né, da Salesforce, para ver lá, pô, quem é que tem bastante volume de certificação, quem é que tem bastante volume de projeto entregue. E, cara, assim, para todos os critérios que a gente olhava, a SR era o player. Legal. Então, pô, como já tinha proximidade, pô, geramos a primeira reunião. Inclusive, na primeira reunião, foi o Rosenthal e o Douglas, né, querendo nos vender alguma coisa. Aí eu falei, não é bem isso que a gente quer. E aí, dali, a gente começou a desdobrar a conversa. Então, foi assim, né? A gente fez um trabalho bastante estruturado para eleger. A gente sabia que precisava para a composição, né, dessa nossa powerhouse lá, de inúmeras ofertas, né, com um laço bastante grande, e cada vez mais precisamos especializar. E aí, com isso, a gente definiu, bom, Salesforce é fundamental. Vamos buscar o especialista, e aí chegamos na SR para isso. Show de bola. E daqui para frente, qual é a ideia de como que se conecta esse portfólio de serviços das duas empresas? Boa. Posso falar? Pode. Vai lá. O convidado tem direito de falar primeiro. Com certeza. Mas é o seguinte, a Brivia, ela faz entrega, né, de operação de CRM e de Salesforce há muito tempo. Show. Né? Então, como nossa carteira de clientes ela é fundamentalmente de grandes empresas, naturalmente as grandes empresas estão em Salesforce. Então isso é super natural na nossa carteira. Então a operação, ela está no nosso dia a dia. A gente desenha lá as regras de relacionamento, a gente faz os criativos, a gente constrói as mensagens. Tudo que diz respeito a operar, a gente faz. Inclusive a estratégia, definir de quando que a gente vai fazer uma ação, como ela vai se dar e tal. Só que do ponto de vista de implantação, a gente não tinha essa atuação. Porque normalmente a gente pegava lá, entrava num contrato que o Salesforce já está implantado, muitas vezes com problema, acho que nós vamos falar um pouco disso também, né? Muitas vezes com problema de implantação, de parametrização, e aí a gente fica naquela de interagir com
o parceiro mais técnico, né? Porque Sim. existe uma distância das competências, né? Uma coisa é o olhar mais técnico, né? E outra coisa é o olhar mais do mérito. E o mérito não é só entender como é que desenha uma régua de relacionamento, é como é que eu entendo os desafios do segmento A, B, bens de consumo, varejo, utility, seja o que for, para que a gente consiga operar da melhor forma. Então a gente percebia isso. Então a operação a gente já vinha fazendo. Mas falta um braço, né? Falta uma competência técnica para fazer aprofundamento. E aí a gente viu justamente a sinergia, porque enquanto a gente opera bem aqui, a SR faz o resto do papel. Né? Na verdade, está no início do processo, mas está no entorno do processo inteiro, porque tem a implantação, tem a parametrização, que muitas vezes precisa ser refeita de tempo em tempo, porque regras de negócio mudam, lógicas mudam. Evolui. E a sustentação, né? Que é fundamental, sustentação técnica, não só a operação, né, do mérito. Então, essa é a conexão que a gente enxerga muito forte. Show. E imagino que acabava sendo até um limitador, né? Para as estratégias, operar o CRM, sendo que às vezes, tecnicamente, tu estava limitado, daqui a pouco pela questão do parceiro não conseguir implementar ou tá mal implementado, e aí a gente entra de fato para destravar até essas questões de limitação, né? Então, a gente conseguir dizer, alinhado com a estratégia de operação e as réguas ali, a parte de operação do CRM, o que é viável, o que não é viável fazer, e aí a gente vai ajustando, né? E por um acaso, como tu falou que vocês também eram muito ativos no universo Salesforce como um todo, teve algum tipo de sobreposição de serviços ou não das duas empresas? Acho que não, né, cara? Não. Ou vão descobrir agora se tem alguma coisa? Pode ser que a gente descubra coisas finas, assim, né? Mas no geral... Um ponto, talvez o único ponto que pode ser é porque a gente fala aqui que na SR a gente não atende exclusivamente Salesforce. Então, por exemplo, a gente atende o que for necessário para alimentar e fazer o CRM operar de forma correta. Então, por exemplo, daqui a pouco barramentos, integrações, etc. Isso, né, pode vir a ter ali uma sobreposição, mas que daí, internamente a gente ajusta. Né? Mas que na prática a gente não olha também assim tão compartimentado, né? Então, a gente está falando aqui de um processo que, né, eu tenho usado aqui a expressão CRM, mas a prática é envolvendo todas as nuvens Salesforce. A gente sabe que é um universo enorme, né? Então não vou ensinar o padre a rezar a missa aqui, porque basta assistir 160 episódios para decifrar na medida do possível. Mas, assim, a gente, no universo do CRM, tem lá pontos específicos que vão para outras competências. Eu preciso integrar um dado aqui, eu tenho que colocar um barramento para me comunicar com outras API, sei lá. Então, essas coisas, elas são do processo CRM. Então, não tem por que, assim, eu vou até complicar para o cliente, né? Então, assim, tá aqui, esse é o fluxo inteiro, o ator que está ali, né? Esta operação, esse aí que vai estar ali, ela vai fazer do fio ao pavio. Sim. Não tem por que daqui a pouco eu trazer, a não ser que seja uma coisa muito específica, assim, eu tenho que integrar com uma base de dados de mídia que tem características específicas, porque eu quero rodar alguma coisa de growth e tal. E aí, claro, vou trazer um especialista de mídia para ajudar nisso, que conhece melhor aquela base, e talvez até mais do ponto de vista mérito do que técnico, né? Então, ali pode ser. Mas, assim, no geral, a gente está falando de, né, especialização do processo em si. Sim. Né? Então, da competência. Então, isso acaba levando... Não vejo, assim... Isso. Né, e daí, olhando pelo outro... desculpa. Não, área de sombra significativa. Só pra... olhando por outro lado, né, a gente vê muita complementaridade, né? Então, muita sinergia. Por exemplo, tem vários casos onde a gente vê empresas que operam bem CRM, e só que, vamos dizer, a fundação ali, que é a implantação do CRM está mal feita, ou eles não têm expertise técnica para fazer com que a operação, até essa questão da trava ali, da limitação que eu comentei, então de destravar a operação, as estratégias de CRM, e às vezes a gente tem o caso oposto também, né? Um CRM bem implementado, com a fundação bem orquestrada, e que às vezes ou por próprio departamento ali do cliente, às vezes eles não conseguem destravar as estratégias e fazer o uso. Tanto que tem uma dor comum que a gente vê no Salesforce, é a galera que contrata a Ferrari e diz que tá andando a 20 por hora, né? Porque às vezes tem todo... E aí tem vários motivos por trás que podem fazer com que ela esteja
com o freio de mão puxado ali. Sim. Então, seja técnico de implantação ou às vezes até desconhecimento de como operar, né? E estratégias, como que eu tenho estratégias eficientes para extrair o melhor valor do CRM. E essa história de destravar potencial, ele é muito bom, né, cara? E é uma pegada forte, assim, um posicionamento forte da SR, porque no fim do dia é muito como esses desafios chegam pra gente também, do ponto de vista do mérito, né, da dor do segmento, né, na dor da compreensão ali, da jornada daqueles clientes e tal. Então isso chega muito pra gente. Só que muitas vezes não basta eu mexer na régua ou sei lá, eu vou construir lá as etapas da jornada por meio lá da ferramenta, eu vou fazer a melhor mensagem, melhor conteúdo, a melhor imagem, a melhor chamada e tal. Mas se a jornada em si, a parametrização dela dentro da ferramenta, ela tá equivocada e ela, sei lá, ela leva a mais steps ou ela não integra direito, cara, isso não ajuda também. Então não adianta só o conhecimento do mérito se eu não tenho a ponta técnica rodando perfeitamente. Sim. Porque vamos lá, acima de tudo, a gente está falando de um software. Sim. Né? Então, assim, não tem cara de software, né? Não tem jeito de software. Porra, mas é software. Né? Então, não tem muito o que fazer. E aí, essa era uma milha importante pra gente, que a gente complementa muito bem agora e consegue entregar essa jornada completa, sem dúvida nenhuma que é um ganho absurdo para os clientes. Sim. Um exemplo prático disso que o Fábio estava falando, eu já lembrei. Teve um case nosso que o cliente tinha todo o aparato, todo o ecossistema Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud, implementado, mas não era da melhor forma. E aí eles tinham extremas dificuldades em operar uma visão integrada ali, a jornada integrada, porque o básico, quando a gente fala assim, a maior vantagem de tu ter o ecossistema Salesforce é dele estar integrado, onde Service, Sales e Marketing Cloud não se conversavam. Sim. Então eles rodavam cargas manuais. Imagina, tá tudo dentro do mesmo ecossistema e tu tem que fazer uma carga, exportar os dados, a tua segmentação, etc, para mandar para o Marketing Cloud, para daí pegar os dados de lá e devolver para o CRM e vice-versa. Então isso é um limitador gigantesco, assim, Sim, né? Se a loucura. empresa não consegue operar, integrar as ferramentas ali e extrair o melhor delas, realmente não tem estratégia e operação que vá tirar do lugar, sabe? É o Salesforce movido a feijão, né? É com manivela. Né? Exatamente. Não faz nenhum sentido. Não. Cara, e na prática tem alguma coisa que, por exemplo, antes vocês não conseguiriam resolver dos clientes de forma isolada que agora vocês vão conseguir resolver? Especificamente, assim, na prática do dia a dia? É exatamente esse ponto que a gente tratou aqui. Isso aí. Porque é isso. Muitas vezes eu preciso mexer na parametrização e aquela história, por mais que, né, como o Ariel falou assim, mas pode ser que a gente, né, tenha lá uma outra questão, área de sombra e tal, algumas coisas de parametrização, algumas coisas técnicas a gente acaba tendo que fazer, né, enquanto não tínhamos essa oferta completa. Uhum. E a mesma coisa é SR, do ponto de vista de operação, por exemplo, tem que desenhar uma régua lá, tem que, né, montar alguma coisa. Então, a gente acaba fazendo. Agora, se responsabilizar por uma grande empresa, e a gente está falando de clientes gigantes, né? Então, são aí entre as maiores marcas brasileiras que estão no nosso portfólio. Então, a Brivia, né, tem esse posicionamento de trabalhar com essas grandes empresas e, felizmente, tem conseguido fazer isso nos últimos 19, 20 anos, a gente faz agora em 2027. E essas marcas precisam de um respaldo muito robusto. Uhum. E é isso que a gente consegue entregar agora. Porque eu posso ser o seguinte, eu vou me responsabilizar para ti assim, sem fazer mais ou menos. Vou quebrar o teu galho. Puta, isso por uma grande empresa tu não pode fazer. Sim. Agora a gente tem a competência técnica para ir até a última milha. Legal. Daí eu consigo me responsabilizar sim pelo fluxo inteiro e dizer não. Se tu tem hoje um parceiro que não está te atendendo bem porque não está conectado com o que a gente tem que entregar no mérito, posso a partir de agora te entregar a solução completa com um complemento aqui da SR. Então é exatamente aí que a gente chega. E tem vários clientes que às vezes a gente opera estratégia de CRM, marketing, vendas, só que não é o nosso core de fato, né? Então, e aí a partir do core de Salesforce também, então a gente acaba fazendo bem aquela questão da especialização, né, do trabalho. Sim. Então, cara, vamos despejar projeto de implementação para SR e a gente pluga o grupo
na operação, e aí a gente tem o melhor dos mundos. Né? Sim. Cara, uma coisa que às vezes acontece, a gente até no bastidor a gente conversa um pouco sobre isso, mas é aquela questão, tipo, vai unir a união das duas empresas, e aí levanta também um questionamento na minha cabeça, assim, porque, vai ter essa união, mas cada empresa normalmente tem o seu modus operandi, estratégico, dia a dia e tudo mais. E eu acho que é aí que às vezes acaba acontecendo aquela coisa de perda de performance para os clientes que já são da empresa. Sabe aquela coisa de a fusão não deu certo, né? Uhum. Como que vocês estão vendo isso e como que vocês vão operar assim para não ter esse tipo de situação ali a nível de eu sou um cliente da SR, agora eu me preocupo com como é que vai funcionar daqui para frente? Ou eu sou um cliente da Brive, como é que vai funcionar daqui para frente? Como é que tá essa sinergia de vocês para eu não sentir isso e eu só ter benefício com isso como cliente? Perfeito. O objetivo é ser transparente, né? Então, assim, o que a gente vai fazer, e na prática, a Brivia tem um histórico assim na realidade, né? A Brivia, quando ela nasceu em 2007, ela nasceu de uma fusão de 5 empresas. Show. Então a Brivia ela já nasce de uma fusão, ela já nasce com governança e ela já nasce com o objetivo de ter o cliente no centro. Uhum. Então, assim, qualquer coisa que a gente faz, independente do que for, a gente faz para que o cliente ele possa ser melhor atendido, que ele possa ter uma melhor entrega, que a gente possa adicionar valor para ele. Uhum. Então, todos os movimentos que a gente tem feito nos últimos anos, né, e Brivia cresceu muito por meio de aquisição, né? Então, a gente teve a aquisição de 10, que era uma agência grande do Rio Grande do Sul, a 10 Propaganda, isso aconteceu em 2018. Em 2020, nós trouxemos a A2C, que era uma agência digital de Santa Catarina. Em 2022, compramos a Reds, que era a maior agência independente de publicidade do Brasil até então. Em 2023 final, 24 final, compramos a Peppery, que é uma agência que opera CRM, onde a gente tem a maior sinergia, inclusive, né, com SR. Depois, no finalzinho do ano passado, nós trouxemos a Prave para o grupo e agora anunciamos duas, né, que é a SR e a Elementar Digital, que é uma especialista em mídia de performance. Show. Né? Que se conecta muito, inclusive, com a SR por conta da competência de growth. Né? Então, Sim. CRM mais performance, né, a gente consegue fazer uma entrega. Então, dado que isso já está muito no nosso dia a dia, a governança da Brivia é muito redonda. Uhum. Então, para que quando a gente faz um movimento como este, uma nova aquisição, a gente tem uma série de ritos que a gente chama lá de plano de 100 dias, que é para, de maneira estruturada, fazer a integração daquilo que a gente precisa melhorar. Seja do ponto de vista de produtividade, ou seja do ponto de vista de oferta. Uhum. Né? Como a gente está falando aqui, que na competência de CRM existe uma necessidade de uma melhor entrega conectando o universo do mérito com o universo técnico, aqui a gente vai ter uma série de iniciativas para conseguir gradativamente, a partir de agora, e isso o plano de 100 dias nos dá, né, a maneira de como isso vai ser feito, mas a gente acessar cada um dos clientes pelo lado da SR e pelo lado da Brivia, para que a gente possa apresentar para os clientes Brivia a SR e para os clientes SR a Brivia. Uhum. E a gente vai mostrar a maneira como a gente pode fazer a contribuição. E isso sempre preservando, em primeiro lugar, a dinâmica de atendimento que o cliente já tem. Então, o cliente já está sendo atendido de uma maneira por aquelas pessoas, isso vai continuar acontecendo. Show. E à medida que a gente for identificando oportunidades que a gente pode contribuir para gerar valor para o cliente, nós vamos apresentando novos atores para eles e de maneira extremamente transparente a gente vai fazendo essa construção de valor. Né? No fim do dia é exatamente isso. Boa. Eu tava na mente aqui para não esquecer de falar, o Fábio comentou, mas então de reforçar. Realmente, a operação ela segue do jeito que está. O relacionamento com o cliente e tudo mais, então os times, o formato de trabalho ele segue o mesmo. Show. E eu vejo que o ponto que o Fábio trouxe é de fato assim, é a gente olhar o que tá bom, manter o que tá bom e melhorar o que pode ser melhorado. Perfeito. Então, e vai ter muita sinergia ali de back-office, de estrutura, né? Até a representatividade pra gente conseguir estar mais próximo do cliente também, né? Porque às vezes o fato da SR estar muito regionalizada no sul, acaba às vezes a gente tendo um pouco desse distanciamento com os clientes.
E aí já logo no início dessa parceria a gente já viu essa vantagem que a gente agora está conseguindo estar muito mais próximo do cliente quando, né, por exemplo, região sudeste, região norte, nordeste do país, a gente às vezes precisa ter alguma reunião, se deslocar para lá, a gente consegue por causa dessa capilaridade que o grupo tem, né? Sim, tem um QG, pelo menos lá, tem uma Isso. estrutura lá para poder atender presencial, né? Exatamente. Porque a gente já conversou muito disso, assim, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem essa... O gaúcho aqui tem muitos, não, mas eu queria que viesse aqui na empresa e tal. E existia essa barreira à distância, às vezes, né? E a gente descobriu que não é uma coisa só do gaúcho. O gaúcho é famoso por ser bairrista, mas... Mas é o Brasil, tem mais, né, cara? É o Brasil. É o Brasil. É. Porque na prática todo mundo quer próximo de si aquele negócio, aquela estrutura, aquele suporte que vá construir valor. Sim. Né? Porque a liderança, a gestão, né? A prática do dia a dia... Ali, eu tenho meu time, eu estou conduzindo as coisas, mas, poxa, eu poder conversar com alguém que faz isso para outras empresas, que pode me oxigenar, me trazer outras sugestões, alternativas, outras testes de hipótese, isso gera valor. E é muito assim que a gente opera. E tem um ponto importante, Dala, que vale a pena comentar, porque eu acabei abordando mais pelo lado da governança. Né? E quando a gente fala de governança na Brivia, não é só a governança do back-office, né, de uma boa estruturação de processos de suporte e tal. A gente também é muito metodológico. Isso é um ponto importante. Nós construímos ao longo desses 19 anos metodologias que suportam o processo de trabalho. Legal. Isso para quê? Para que a gente consiga justamente levar para os clientes a melhor maneira de fazer algumas coisas. Isso não gera nenhum tipo de rigidez, muito pelo contrário, isso gera padrões e indicadores que nos dão uma dimensão de eu estou fazendo bem ou não estou fazendo bem. Sim. Isso desdobra uma série de coisas. Então, a gente, né, nos últimos anos aí, não preciso, né, de novo falar sobre, mas assim, inteligência artificial, né, a generativa nos levou para esse universo de forma muito mais forte. Sim. E fala-se muito sobre isso. Poxa, como é que eu vou, né, colocar IA numa operação, como é que eu vou ganhar produtividade com isso e tal. A gente tendo esse suporte metodológico, as práticas estruturadas, entendendo os processos. Pra vocês terem uma ideia, do ponto de vista de todas as 15 competências que Brivia tem no seu portfólio, e que eu estou falando de CRM, de mídia de performance, de mídia, de criatividade, de dados, de canal, enfim, são 15. Tá? Sim. É que nem o Salesforce, é um ecossistema. É um ecossistema, e é um ecossistema. Sim, né? sim. A gente, né, eu falei plataforma de transformação de negócio, mas a gente também se denomina um ecossistema para transformação de negócios. Sim. Né? Porque no fim do dia é isso, a gente precisa de muitas competências para entregar aquele valor. E do ponto de vista dessas 15 competências, nós temos mapeado 700, vou usar aqui a nomenclatura industrial, SKUs, que são as formas de fazer as coisas. E isso nos dá uma possibilidade real de conseguir aplicar a inteligência artificial para essas atividades. Então, só que isso não nasceu agora com a IA. A gente vem fazendo isso há 19 anos. Então, quando, na prática, a tecnologia passou a responder melhor e viabilizou a própria IA generativa, a gente já tinha processo estruturado para surfar nisso. Então, isso acelera, e mais do que acelera, e mais do que gerar produtividade e eficiência, ela melhora a eficácia. Porque se eu já sei como fazer e como gerar o melhor resultado, eu vou construindo as práticas a partir dali. E tem se falado muito disso, né? Teve uma pesquisa que saiu recentemente pela PwC que fala que a bala de prata, podia ser de ouro, né? Mas a bala de prata da aplicação da inteligência artificial do marketing não é melhorar a eficiência e reduzir o custo da tua estrutura de marketing. É tu conseguir apoiar melhor as áreas de negócio para construir mais valor e perenidade para tua empresa. Sim. Então, é justamente aí que a gente atua. E aí, sendo mais, né, metodologicamente orientado, tendo acesso, né, às plataformas de classe mundial, como é o caso de Salesforce, que é o universo que a gente está falando aqui, a gente consegue entregar isso de verdade para os clientes. Né? E não é à toa que a gente tem uma carteira de clientes como a que nós temos aqui. Né? Show. Por vocês serem uma empresa de marketing, por exemplo, né? Vocês tinham a necessidade de unir essa força técnica a nível de Salesforce. Ela surgiu mais em função de qual percalço, qual era o principal dor mesmo que acontecia a nível de, cara, a gente precisa de uma solução
técnica casada dentro da empresa para a gente desbloquear verdadeiramente essa fase aqui do Salesforce Muito para legal. o nosso atendimento. Muito legal. Deixa eu dar mais um adjetivo aqui para a Brivia, né? Ou substantivo ampliado aqui, que é o seguinte: a Brivia ela também tu falou no mercado de marketing, mas a gente é muito tecnologia para o marketing. Uhum. Então a gente se tem nossa tagline de Brivia, né? Não estou falando de grupo, mas de Brivia, é The Creative Smart Tech. Uhum. Né? Porque é uma Martech, e a gente tem uma brincadeira com o Smart Tech, de smart, de consultivo, né? Mas criativo, ou seja, a gente busca soluções diferentes, normalmente pensadas fora da caixa, para conseguir agregar valor para os nossos clientes ali. Claro que a gente tem, né, um universo muito grande de competências, então a gente tem também a publicidade tradicional, a gente tem, né, verticais específicas, né? Então a gente tem um bloco muito consultivo, a gente tem um bloco muito técnico e tem um bloco muito orientado à comunicação, à publicidade e ao marketing do ponto de vista, né, mais ali do mérito de milha final. Uhum. Mas a competência técnica, a tecnologia em si, a gente faz desde sempre. A Brivia nasceu desenvolvendo canais, então nós temos, inclusive, né, no corpo diretivo, profissionais que são oriundos de tecnologia. Né? Então, isso nos dá uma competência, na verdade, de poder olhar para desafios técnicos e entregar esse valor, como a gente faz há muitos anos para muitos players, né? Entregando sobremaneira tecnologia. Uhum. Então, a gente tem isso no portfólio. Só que, uma vez que a gente vem crescendo e crescendo muito bem, né? E cada vez mais aumentando essa nossa capilaridade de competências, não basta a gente saber um pouco, a gente tem que ser muito especialista. Uhum. E o universo Salesforce, que tem uma dimensão enorme nas empresas brasileiras, especialmente as grandes que são o nosso ICP, precisa de uma especialização de conhecimento técnico muito mais profundo do que se eu ficar dividindo os meus técnicos ali para cada um entender um pouquinho de cada coisa. Sim. Então faz muito sentido ter uma operação dedicada, porque na prática, hoje, né, se a gente pegar o tamanho do grupo, que já é um grupo muito grande, né, mas a SR sozinha, ela seguramente em alguns anos ela vai ser do tamanho do grupo que é hoje. Uhum. Né, e o grupo inteiro será ainda muito maior. Por quê? Porque no fim do dia tem muita demanda para isso. Claro. Né? Então a gente precisa, de fato, de uma especialização maior para mostrar para esses clientes que essa especialização ela faz diferença para que a gente possa atalhar coisas e entregar com a maior agilidade possível, né, e com o maior volume de qualidade possível, aquilo que eles precisam para os seus desafios de negócio. Sim. E a nível como a gente conversou também antes, essa questão de, tipo, no fim das contas o cliente está sempre no centro do negócio, né? O cliente é sempre o principal protagonista de todas as ações da empresa, querendo ou não, né? O que fez, porque tu falou muito daquela hora ali de as certificações e tudo mais, mas tipo assim, Sim. o que fez verdadeiramente vocês decidirem que a SR era a empresa certa para atender o cliente de vocês, que está no centro? Perfeito. Tem essa resposta? Cara, eu acho que é assim, um pouco dessa soma, né, dessas de coisas. tudo. Porque, vamos lá, né, a gente está falando de um movimento de fusão, né, Sim. não é uma parceria. Ou seja, Sim. um movimento de fusão significa que os sócios passarão a conviver sob um mesmo CNPJ. Sim, né? é isso, é além do... Uhum. Só daqui, porque quando tu avalia, papel, beleza, tranquilo. Mas na hora da conversa é que acontece essa energia, né? Claro. Então, assim, a gente, do ponto de vista técnico, a gente fez tudo isso que eu comentei no início. A gente foi lá validar certificações, validar os projetos entregues, né, os selos dos projetos entregues, a reputação dentro da Salesforce, né? A gente, mesmo que a gente não fizesse implantação até então, a gente tem um relacionamento enorme com a Salesforce, com um monte de gente, então pôde lá também perguntar, pô, SR, legal, não é legal? Legal, né? legal. É isso Então, que eu queria saber. Esse lado... os bastidores, né? Pô, os bastidores. Então, esse lado técnico, a gente ficou muito confortável,
muito confortável. Só que aí tem, de fato, né, o que a gente chama no bom português aqui de bater o santo. Claro. Cara, eu tenho que ver se eu vou aguentar Você o vai Ariel. com a carinha dele. Né? Se o Se ele é Rosenthal muito chato, né? Se o Rosenthal não vai ficar enlouquecido demais, né? E se o Juliano e tal. Então, assim, cara, quando a gente começou a conviver, né, com os 3 sócios principais aqui, cara, a gente... afinidade absurda, assim, né? Então, não só, né, esse jeito de ser é muito parecido com o nosso, assim, os valores são muito parecidos, essa coisa de ser persistente, de ser resiliente, de buscar as oportunidades e não largar o osso até que a gente faça acontecer e tal. Isso a gente identificou uma sinergia muito grande, assim. E aí depois, na medida que a gente foi conversando, trocando figurinha, a gente foi descobrindo mais, né? Então, hoje já são amigos aqui, sem tanta oportunidade, até porque o Ariel não mora mais aqui. Já contou isso no teu podcast, não? Verdade, nem sei, acho que a gente não falou. O Ariel não mora mais aqui, depois vai desculpa outro episódio. Fica para outro episódio. Mas só largou a bomba. Mas é isso, mas tá aqui todo o tempo, né? Na prática, tá morando aqui do lado. Mas assim, então essa relação, essa sinergia toda excelente. E aí a gente validou o lado técnico, validou o lado humano, o lado do dia a dia, cara, são os parceiros certos para seguir nessa jornada conosco. Show. Que é uma jornada importante, uma jornada de crescimento. A Brivia tem uma ambição saudável, natural, grande, né, para fazer acontecer. E não tenho dúvida que a SR é o nosso grande parceiro aí para esse desafio. Show. Pra desbloquear o Salesforce. Isso. A galera já acha automaticamente aí. O merchan, né? Mas e da parte da SR, isso boa, que eu queria saber. Até um ponto, né, assim, a gente... e talvez até nas conversas tenha aparecido daqui a pouco da SR ser muito... desconfiada, assim, a gente em alguns momentos era muito pelo lado da segurança na hora de conversar, porque a gente teve vários ao longo da SR, apesar da gente ser mais jovem, né, e tudo mais, a gente tá construindo ali a nossa história aqui como consultoria e tudo mais, então a gente já despertou interesse de alguns players no mercado ao longo do tempo, e a gente via muito aquele modelo tradicional de, cara, eu vou fazer uma aquisição, seja 50% ou 100%, etc. Algumas metas condicionadas, faz o exit, tchau, né? Ou incorpora, vira o funcionário aqui da empresa. Sim. E segue. A gente via muito esse modelo. E tanto nas conversas quanto esse modelo, a gente não via assim, eu, o Juliano e o Rosenthal, a gente não via muita segurança nesse modelo tradicional e tudo mais, de perder autonomia, tinha muito essa questão. E aí, ao longo da conversa, tanto na parte da negociação com a Brivia ali, e na proposta, isso foi uma proposta diferente que a gente viu que, cara, porque a gente não quer perder o nosso espírito empreendedor. Sim. E aí eu acho que muito da questão do alinhamento de valores que o Fábio trouxe, que a gente tem, eu concordo 100%, porque nos outros modelos que a gente via, a gente sempre ficava assim, cara, o que vai ser se a gente avançar com isso? Vamos voltar a ser funcionário. E perde o controle da empresa. Perde o controle, esse tipo de coisa. E aqui de fato é uma união de pessoas com a mentalidade empreendedora. Tanto que foi, né, nas nossas conversas, foi trazido muito isso. A gente quer buscar pessoas que tenham a veia empreendedora para entrar nesse desafio, nessa jornada com a gente. Então a gente viu total sinergia nisso. E de fato... do outro lado também uma empresa muito grande, muito consolidada, com muita coisa a agregar pra gente, em nível de maturidade. Eu vejo que a gente, do nosso jeito, sozinho ali, aprendendo, às vezes errando, às vezes, né, buscando especialização, a gente foi... sabe, né? Os 3 sócios era o nerd da TI, né? Eu, o Rosenthal e o Juliano. E hoje não, hoje é diferente. A gente tem a conversa, a linha de negócios, cada um na sua especialização. Então a gente consegue aprender, a gente gosta de aprender. Mas só o fato, né, de ter a quem trocar, né? Essa jornada, às vezes a gente fala que é meio solitária. Sim. Então, de ter essa troca, cara, como é que vocês estão fazendo isso? Como vocês estão fazendo aquilo? E aí a gente consegue unir forças e se tornar algo muito maior. Então a gente viu muita sinergia. Essa parte ali, a oferta, né, de caminhar juntos e mantendo a veia empreendedora também. E a questão do bater o santo. A gente viu que, cara, as pessoas, né, quem move os negócios são as pessoas que estão à frente dele. Então,
a gente viu que teve total match, assim, né? E aí, tanto que estamos aqui gravando esse episódio hoje, né? Pra comunicar pra nossa audiência, né? Show. E a gente não abre mão disso, né? Assim, tu olhando o que o Ariel falar, ele fala com brilho no olho, né? E essa veia empreendedora, assim, é o que a gente viu muito nos 3 o tempo inteiro. E a gente não abria mão disso, né? A gente queria justamente trazer uma operação especialista que tivesse, né, achar uma mosca branca, né? Não é muito simples isso, porque tinha que ter todas as competências técnicas, o santo tem que bater, mas, cara, tem que ter essa vontade, sabe? Sim. Tem que querer fazer mais, tem que querer buscar, e, puta, isso tá posto, né? Então, Sim. a gente tá muito, muito feliz, assim, com esse início de jornada, né? Legal. Cara, eu vou botar meu feedback assim também, porque eu sou um agente mais externo também, que eu não tô imerso dentro da operação dia a dia da SR, mas eu converso muito com o Ariel, a gente sempre tem reunião semanal, aquela coisa toda, e a gente vai entendendo. E a nossa maior conversa é no trajeto até o podcast aqui, né? Sempre no carro, conversando, trocando ideia. E, cara, eu participei. Não participei, na verdade, né? Eu só tô de longe olhando, mas te conhecendo hoje também e vendo o espírito da coisa e do que a gente conversou quinta-feira passada, na verdade. Dos guris ali, como eles conversaram, o Juliano tava aqui também e tal, a gente trocou ideia. E eu vejo assim, cara, a sinergia bateu muito forte, assim. Porque a SR é uma empresa de tecnologia que tem uma veia de marketing. Ela tem essa veia de marketing, ela tem essa visão muito de marketing ali. Tanto que eu entro na história da SR principalmente nessa parte de marketing, a gente ter ideias e pensar em iniciativas, pensar em ações para a empresa a nível marketing mesmo, que não é tão comum em empresa de tecnologia, né? Exatamente. E vocês têm a veia do marketing, mas talvez... É o marketing com a veia da tecnologia. Exatamente, exatamente. Mas tava faltando complementariedade. essa parte da tecnologia. E, cara, é muito... No final das contas, as duas, depois de a gente trocar ideia, que eu entendo, começo a perceber o porquê da sinergia, é porque as duas, a SR, eu vejo que ela se destaca muito em função de o quanto eles pensam em negócio. Não só em tecnologia. Tanto que, comum numa conversa aqui a gente conversar sobre marketing cloud, e aí vocês ajeitaram todas as regras do cliente, a nível de consultoria mesmo, quase que uma consultoria de marketing. Às vezes eles entram lá dentro do cliente, lógico que o cliente toma as decisões de marketing, mas eles vão lá e auxiliam isso, sabe? Deixa eu interromper, vai aproveitar lá. que é o episódio de bastidores, contar um bastidor que a gente cogitou a hipótese de abrir uma agência de marketing. Loucura, muito bom. Tá aberta. Muito bom, resolvido. Não, cara, mas pior que é. E eu me lembro mesmo, a gente chegou a um bom tempo atrás. Olha, isso. Né? A gente tá aí exatamente o porquê que era importante fazer isso. Cara, sinergia total, assim. Sabe, vocês nem sabiam que um precisava do outro. Mas é sinergia total. Lógico que tem os ganhos a nível de atendimento ao cliente, ecossistema de complementação ali, mas a nível de pensamento estratégico de negócio, cara, complementa muito, assim, muito mesmo. Assim. Dá para perceber. Cara, e a nível de preocupação como cliente, por exemplo, já mais ponta firme ali mesmo, essa fusão muda alguma coisa para mim a nível contratual, precificação, modelo de cobrança que vocês têm com clientes, a SR tem com cliente, ou a Brivia tem com cliente, o que muda algo nesse sentido ou não? Absolutamente nada. Na prática, como a gente falou há pouco, né? O que a gente vai começar a fazer agora e vai organizar essa agenda a partir de semana que vem é montar as visitas para todos os clientes de lado a lado para apresentar, né, a operação nova, apresentar a competência e mostrar aquilo que ela tem capacidade de entregar. Show. E provavelmente nessas interações os clientes vão apontar desafios. Poxa, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E aí nós vamos apresentar o portfólio, vamos, né, descer em cima da oportunidade, gerar, né, a proposição técnica, mostrar como a gente pode resolver aquilo e botar para rodar. Na prática, não muda absolutamente nada, não tem alteração de contrato, não tem mudança de CNPJ, não tem mudança de valor, tem absolutamente nada. Sim. A gente segue como tá,
Só As que empresas seguem operando como duas empresas. total, Show. não Legal, existe término de uma marca ou de outra. Legal. Segue Boa. sendo, assim como, né, agora com a chegada de SR e da ED que vieram juntas, a gente tem 8 operações embaixo do grupo. Uhum. Né, e todas mantêm as suas identidades, mantêm as suas estruturas, mantêm as suas equipes, e a gente vai seguir com isso. Claro que a gente gera muita vantagem do ponto de vista da integração de back-office, Uhum. né? Então ali a gente tem uma especialização, né, na área financeira, na área de capital humano, na área administrativa. Então, todo esse back-office a gente resolve muito bem. Uhum. Né, e gera sinergia e entrega mais para o grupo. Mas do ponto de vista de operação, que é o mérito da entrega para o cliente, isso a gente preserva completamente. Show. E o que a gente quer é identificar as dores não atendidas. E é em cima disso que a gente vai ter cada uma das conversas para conseguir construir esses caminhos. Isso é um pouco do modelo que eu falei que eu achei tão interessante, né? Porque a gente consegue fazer tudo isso que o Fábio falou sem gerar atrito para o cliente, né? Que é o melhor de tudo. Então, imagina numa grande empresa ter que passar um processo de homologação de novo e tudo mais, contrato novo, etc. Então, se a SR já atende um cliente e a gente amplia para essa parte mais de estratégia de marketing, CRM, etc., já está tudo certo. É só mais um serviço que a gente consegue oferecer ali, entende? Então, elimina qualquer necessidade assim, elimina o atrito, né, no geral, na experiência do cliente. Sim. Inclusive, já que tu puxou essa parte de atrito, como fazer uma fusão dessas? Eu não sei como é que é a nível de planejamento de vocês. Tentando manter o zero atritos, né? Zero problemas nesse meio do caminho. Tu falou de metodologia. Como que faz esse processo para ter esse zero atrito? Na prática é manter a dinâmica, porque assim, como a gente vai ter uma integração maior no back-office e as operações elas seguem distintas, os próprios métodos que a SR tem hoje para operar os clientes serão totalmente preservados. E aí aqui eu vou arriscar dizer o que provavelmente pode acontecer. A partir do momento que a gente começar a apresentar metodologia da Brivia, daquilo que a gente entrega para os clientes, a maneira como a gente opera. E a mesma coisa SR apresentando para a Brivia, a gente vai identificar potenciais ali, não só da sinergia, mas soma, na verdade, de soma. Assim, o que é legal daqui que poderia vir para cá, o que é legal daqui que pode vir para o outro. E aquilo que não é tão legal, naturalmente, é o que a gente, né, tira e vai, né, com esse espiral de conhecimento crescendo sempre a melhor maneira de fazer a abordagem. E lembrando que a velocidade com que a gente tem no universo de tecnologia, no universo digital, né, e com a questão da inteligência artificial, a própria maneira de abordar e a própria maneira de fazer as coisas acontecerem, elas vêm se modificando na linha do tempo. Né? E a gente tem que fazer atualização dessas coisas. É muito provável que aquela estrutura mais especialista, então aqui no caso está falando de SR, especialista em Salesforce, ela vai muito mais rapidamente perceber coisas que a Brivia até então, sem ter essa operação, não pegaria tão rápido. Agora ela pega e isso transborda em metodologia de um lado para o outro e soma nesses nossos books aqui de método, que na prática se desdobram em canvas de operação, em playbooks. Então, a gente tem isso tudo para melhor fazer aquilo acontecer. E provavelmente isso vai acabar rolando, assim, né, coisas que a gente viu aqui que são muito legais, coisas que essa aí vai ver aqui na Brivia que são muito legais, a gente vai somar, né, e construir mais. Sim. A SR é muito baseada nisso também, né? A nível de documentação, processos, rituais, a SR foi muito embasada nisso, né? Sim, mais um ponto, acho, em comum, né? Total. É verdade. Vocês compraram não, é essa fusão, mas a empresa certa, cara. É tendencioso a minha fala aqui, não, mas cara, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. No carro ali, eu disse. Conversando, não tem, tipo, tu vai falando o que a SR é hoje, porque conhecendo a empresa mais interna ali, e a nível de empresa também, tipo, várias vezes que a gente conversa, a nossa empresa lá evoluiu muito a nível de processos em função da SR. Isso é legal, né? A empresa de tecnologia que eu acho talvez meu maior crescimento empresarial, falando administrativo, a nível de administração, assim, foi ter contato com uma empresa de tecnologia, porque vocês têm rituais. A empresa de tecnologia, ela tem ritual.
Sim. Ela tem ali aquele... As organizadas. O método, o método ágil. Foram coisas que eu, que venho do comercial, vendedor a vida inteira e tudo mais, Sim. cara, eu nunca tive. Loucurada, né? Vendedor, você sabe. É um caderninho embaixo do braço e, depois eu boto no CRM. Né? Então, cara, foi mudando a minha visão. Hoje a gente consegue ter ali o time mais organizado em função de metodologia e tudo mais. E é a essência da SR do início ao fim, assim, sabe? Então, eu faço a pergunta, mas várias vezes quando eu tô perguntando, eu já tô respondendo até pra mim aqui, né? Mas a nível de... Tipo, eu percebo que é uma soma, literalmente, de empresas, porque vocês têm muito processo, já deu pra perceber. Rituais, processos, segue uma metodologia, né? Literalmente ali. E a SR também tem. E vai ser uma soma, eu tenho certeza que... E eu tenho quase certeza que não vai dar... Eu perguntei da Atrito Zero, que eu preciso perguntar aqui também, mas eu acho que, cara, não tem muito essa possibilidade. Tenho quase certeza que muita coisa vai ser muito parecida, assim, pela mentalidade que vocês falam aqui. Cara, e se a gente for pensar a nível no bastidor mesmo, que tipo de tomada de decisão ali, qual foi a decisão estratégica que a nível de bastidor vocês conversaram, que não é óbvio assim que vocês acham, cara, isso daqui eu acho que é o principal ponto-chave da nossa fusão. Pergunta difícil essa. Às vezes vem essas aí, né? O cara tem que escolher uma coisa. Quer que eu me arrisque primeiro? Não. Vai lá. Eu sou bom de começar a falar assim. Vai lá. Se deixar... Mas é o seguinte, acho que o primeiro ponto movimento de fusão, né, como a gente fez aqui, ele não é um movimento que a gente faz de uma hora para outra. Né? Eu nem sei quanto tempo a gente conversou muito tempo. Legal. Né, até chegar no denominador. E antes de a gente começar as conversas na prática, a gente já vinha estudando. Então, não foi um movimento assim de que bati o olho do Ariel. Sim, acordou pensando, vou fundir aqui, vamos embora. Semana que vem tá pronto. E ele é o cara. Não, a gente faz um trabalho bastante planejado de por que esse movimento, o que a gente espera dele, quais são as características do negócio que nos interessa para fazer esse movimento. Quanto tempo levou mais ou menos? O processo inteiro até que foi rápido, cara, mas foi... Um ano? Eu perco noção do tempo, cara. Eu também. Às vezes parece que foi um mês, passou um ano. Eu acho que um pouco menos de um ano. Acho que foi menos de um ano também. Mas quase um ano. Sim, é bastante, mas talvez não seja tanto a nível de Sim. Porque é um casamento, né? É um casamento, assim, então... claro, tem quem case rapidinho, né? Mas assim... mas não seria o ideal. Não é o ideal, pelo menos não recomendo, assim. Então, como a gente faz esse trabalho muito estruturado antes de planejamento, de entender as características do que interessa, depois que a gente faz, quando a gente vai ao mercado, né, para olhar, a gente começa a buscar essas características. A maior parte das características eu não consigo saber antes de conversar com as pessoas. Né? Então, a gente faz um desenho lá, bate aquilo que dá para obter por fonte externa, fonte pública, e aí depois é só no acesso. Né, que é quando começa essa conversa. E aí, a partir das interações, que a gente começa a pegar outros elementos ali. Então, acho que não teve surpresa, porque a gente mapeou muito, né? Seja no pré, seja durante ali as conversas de entender onde é que estava a sinergia, porque poderia ter acontecido, né? A gente poderia ter chegado na SR assim, não, cara, tô abrindo a agência de marketing. Agora não me interessa a conversa. Poderiam ter decidido abrir e estariam fazendo, não iam querer, né? Já estão colocando em pé uma estrutura, poderiam não querer fazer. Né? E não tem como pegar a priori isso. Né? E além de, será que os caras são bons mesmo? Os caras têm a competência, os caras são gente boa, os caras querem fazer, têm sangue no olho, né? Têm vontade. Então essas coisas elas foram sendo validadas ali. E aí não houve muita surpresa, assim, o que a gente esperava, que era o complemento para a nossa competência de operar, né, o CRM, a SR tinha total capacidade de entrega e acredito que, né, no vice-versa aí, exatamente. Como agora a bomba é tua, tu tem que responder a outra a parte da resposta. Vai, pior, qual era a pergunta? Sobre decisões estratégicas menos óbvias ali. Aham. Nos bastidores dessa fusão. O que surgiu depois, assim, que
que o óbvio é O fácil. Dallas né? Lamb lá que faz pergunta difícil, né? É. É que é bom sair da zona de conforto, né? Mas é decisões menos óbvias do Ah, quê? Coisas que surgiram depois, É assim. que Tu uma imaginava que não teria nenhuma área de sombra e chega na hora, tem um monte e é um Uhum. problema. Uhum. Ou não, daqui a pouco não, cara, é melhor do que a encomenda porque tem cliente bacana também em tal área. Sim. São as boas e as más surpresas, assim. Eu acho que em relação à surpresa, assim, é porque, por exemplo, a área de sombra, a gente falou, também é tudo pouca coisa, tranquilo, Sim. que a gente consegue resolver. E vocês Surpresa. estudaram bastante também a Brivia antes do Sim. E daí quando a gente começou Tava muito preparado também. Exato, mas realmente, assim, a minha surpresa positiva ali no sentido que eu escolheria para dizer aqui como resposta é que eu acho que tanto o posicionamento, a gente na SR, a gente tem clientes, startups, clientes menores, operações menores, mas a gente, há pouco tempo atrás, assim, desde que a gente começou, na verdade, nosso primeiro cliente foi um Enterprise, né, que foi a Porto Belo. Uhum. Um grande cliente que está com a gente até hoje. Então, e a gente vê que, de fato, por mais que a gente estava amadurecendo essa questão de estudo de CP, posicionamento e tal, a gente já se construiu como uma empresa baseada em cases de Enterprise. Uhum. O Agibank foi um Porto Belo, Stara, e aí vai indo. Grandene e por aí vai. Então, recentemente a gente oficialmente começou a se posicionar como uma consultoria de Salesforce mais Enterprise. Uhum. O nosso ICP é total Enterprise. E aí, quando a gente fez as primeiras reuniões com a Brivia e o pessoal mostrou carteira de clientes e posicionamento deles, eu, por ser a área de marketing da SR, eu ficava pensando, nossa, é o meu posicionamento aqui, sabe? Aham. Então, eu acho que esse foi o que deu Legal. mais... foi uma surpresa, assim, mais... Que eu vi, pô, tem muita sinergia mesmo. Porque a gente atende o mesmo cliente. Talvez em momentos ou ali departamentos, vamos dizer assim, silos um pouco diferentes, mas que eles estão totalmente conectados e um impacta no outro, né? Então ali eu vi a surpresa. Foi esse meu clique assim, pá, muito Legal. bom. Muito Boa. bom. Boa. Tem muita sinergia aí. E pra gente encerrar aqui, daqui 2 anos, quando a gente estiver sentado aqui nessa mesa de novo conversando, o que vocês querem que o mercado esteja falando sobre o resultado dessa fusão? O que vocês esperam que o mercado esteja falando do resultado dessa fusão daqui a uns 2 anos? Isso é legal. Começa por ti, que é o especialista em conversar. Vai, Fábio, tua deixa. Eu espero que esse podcast em 2 anos possa ser gravado nas Maldivas. Boa, Eu gostei, boa, gostei. boa. Né? Então, já começo por aí. Não, mas brincadeira à parte, a gente espera que a sinergia que a gente identificou a priori, ou seja, a tese, né, que a gente concebeu para fazer esse movimento, ele aconteça na plenitude, né, e nos surpreenda positivamente, né, porque a gente tem algumas metas, né, que a gente se colocou lá de crescimento, né, de expectativas de evolução e tal. Eu espero que a gente dobre. Show. Né, que a gente triplique, que a gente faça acontecer muito mais. Porque na prática, a gente sabe que esse universo Salesforce, ele é muito robusto, ele está avançando muito aí, né, eu não preciso eu desbloquear isso aqui, porque você já desbloqueia o tempo inteiro, mas assim, puta, o universo de Agent Force, tem muita coisa legal que vai demandar que os clientes vão querer mais e vai haver muito mais demanda por esse tipo de entrega aqui. Então, seja para fazer a implantação, seja para recomendar qual é o tipo de licença mais adequado, né? A gente não falou disso, mas isso também está nesse rol de competência aqui que a SR traz, mas a parametrização mais adequada, a boa sustentação e a operação disso, né, conectada lá com o fluxo do negócio do cliente, a gente espera que isso aconteça muito bem. Né? E que, em função disso, mais demanda, a gente possa ter esse crescimento e levando, né? Hoje, eu acho que o principal benefício desse movimento aqui para a SR, né? E que consequentemente acaba sendo para a Brivia também, mas é levar com muito mais força a SR para o Brasil. Né? Então a SR hoje tem uma carteira de clientes já nacional e internacional, né? Já tem alguns clientes fora também, mas ainda existe um tráfego muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, porra, a gente
tem uma carteira de clientes na Brivia que, sei lá, 60% da nossa receita está em São Paulo. Aham. Né? Então, se a gente pegar a nossa receita inteira, sei lá, 90 e poucos % não está no Rio Grande do Sul. Aham. Né? Então, esse universo de clientes é o que a gente, né, vai agora naturalmente trazer a SR, né, para se apresentar e para falar. Claro. Mas mais do que isso, né, todo o nosso processo de prospecção, nosso processo de go-to-market, de ir ao mercado, que é uma estrutura muito madura, que a gente faz bem com muitos atores, né, então tem uma boa capilaridade, um bom acesso, a gente vai conseguir identificar mais possibilidades de conversa. Uhum. Né? Então, eu acredito fielmente que a gente vai superar as nossas expectativas aqui. Em 2 anos, a gente vai estar felizão, né? Abrindo champanhe. Bora pra cima. Então, vamos pra cima. E o que eu ia comentar, o Fábio também falou, eu concordo com 100% que ele falou, até com a questão das Maldivas. Mas eu repito aquilo que eu até falei, né, pra gente colocar quando a gente colocou no anúncio, né, no artigo que saiu sobre a fusão. Sim. É de que o que a gente espera, né, com esse negócio de fato é que a gente consiga transformar esse posicionamento, essa referência que a SR Consulting é no sul do Brasil, para todo o país. Uhum. E de fato a gente explorar mais do que isso, né, inclusive. Sim. Não dando muitos spoilers, mas a gente está trabalhando bastante É para tornar, porque assim, só fazendo um parênteses, quando a gente teve os nossos primeiros clientes de fora, caiu uma ficha de que o problema das consultorias do Brasil, na verdade, é no mundo todo. Entendi. É no mundo todo. Porque quando a gente tem... O nosso primeiro cliente internacional foi um da Irlanda, uma empresa da Irlanda. E aí, quando a pessoa estava falando das dores e dos problemas ali, era um case de turnaround, estavam quase cancelando o Salesforce. E passaram por 6, 7 consultorias, parceiros de implementação e tal. E era o mesmo discurso. O mesmo discurso que todo mundo aqui no Sul, no Brasil inteiro, que a gente conversou, prospects e clientes e tal. E aí a gente olhou assim, cara, é a mesma coisa. A história está se repetindo, só que daí... E aí a gente foi vendo em outros, né? Isso é muito legal de pegar, né, cara? A gente vê que só muda o endereço. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tanto que daí abriu esse leque. Pô, vamos explorar. A gente tem muito mercado no Brasil para explorar, mas também tem outras oportunidades aí pra gente navegar. Show. Isso aí. Show de bola. Gente, tem algo que a gente não conversou que vocês acham que faltou até agora nesse episódio ou não? A gente trafegou bem em tudo, assim, né? Acho que é legal dizer que a parceria ela vem sendo, né, o nosso anúncio, claro que ainda é muito recente, mas ele vem sendo muito bem recebido. Legal. Né? Os clientes de Brivia que a gente já falou, né, que já comunicou, receberam super bem, né, ansiosos inclusive pelos desdobramentos, pelas próximas conversas, né? O trade, né, assim, os veículos de comunicação, sejam os de marketing, sejam os próprios de tecnologia, né, e os de negócio também, né, a gente, né, o nosso anúncio aqui, né, a gente acabou tendo uma exclusividade do valor econômico, né, para trazer, mas depois tanto trade marketing, meio mensagem, próprio marketing, mundo do marketing, de tecnologia também, assim, todo mundo recebeu super bem, deu muito espaço para isso, então eu entendo que sim, fez muito sentido, né, acho que o mercado, eu não sei se esperava, né, que isso acontecesse, né? Eu não estou falando aqui de Brivia e de SR, Sim. mas de um movimento como esse, de trazer uma competência muito específica, né, que é o universo Salesforce aqui, para um grupo que, né, vem crescendo e vem tendo muita visibilidade com grandes clientes e que fortalece, né, com muita solidez uma competência que é crucial para o seu crescimento, mas sob maneira para o crescimento dos seus clientes, né, que são grandes clientes que demandam soluções de classe mundial, como é o universo Salesforce. Então, eu acho que essa receptividade vale ser destacada, assim, porque, sem dúvida nenhuma, que isso vai abrir as portas agora para que a gente possa ter a continuidade da condução bem feita. Show de bola.
Eu aqui, falando do lado da SR, né? Parabéns por terem escolhido a melhor consultoria em Salesforce do sul do Brasil, agora do Brasil e internacionalmente. Porra, isso. E também é mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial dessa ferramenta. Mas, gente, brincadeiras à parte, uma coisa que eu não posso esquecer antes da gente finalizar aqui é que não é porque é um podcast menos técnico que a gente não vai dar de presente também para quem está aqui assistindo ou ouvindo um processo de assessment, para quem daqui a pouco é cliente Brivia, está vindo aqui entender o que está acontecendo, né, nesse momento. O processo de assessment da SR, talvez está querendo implantar Salesforce ou tem Salesforce e está passando por alguma dificuldade com o sistema, saiba que ele é uma Ferrari e ele te entrega tudo o que promete. Se não está acontecendo, está faltando uma boa consultoria aí para te atender. O processo de assessment ele é uma imersão onde a SR vai emergir na tua empresa, vai entender todo o processo do teu negócio e vai criar um plano de desbloqueio do Salesforce aí dentro da tua empresa. Ele é um produto, ele tem custo, ele custa 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto, mas para quem está aqui no podcast, a gente dá de presente 2 processos de assessment através de um código. Eu não vou te botar na fogueira, vou te colocar na fogueira então, Ariel, para já ir pensando nesse código aí para nós. Mas como que funciona? Tu vai ler o QR Code que está aqui na tela ou então clicar no primeiro link aqui da descrição, vai entrar na página da SR e vai preencher a solicitação de contato da SR ali, vai ter um espaço para colocar o código. Qual o código, Ariel? SR mais Brivia. Fechou. Baita código. SR mais Brivia, então. Preencheu ali, chegou a tua solicitação, as 2 primeiras a gente já sabe que ganhou. Rafa, tô vendo alguns meses, semanas depois desse episódio aqui. Não tem problema, preenche lá igual, coloca o código que o Douglas, que é o comercial que tu conheceu aí, Douglas vai se virar, vai falar com o Ariel e vai dar um jeito aí de te atender da melhor maneira possível. Fechado? Gente, quero agradecer muito vocês aí, dar os parabéns pela fusão de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso. Não tem como. Sinergia tá perfeita, vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela Brivia e também pela visão de negócio. Me identifico muito, tanto que a gente se identifica, a gente teve sinergia também desde o início, né, Ariel? Então, cara, parabéns mesmo pela a forma como vocês pensam em negócio, pensam nos clientes, pensam no processo como um todo e na forma como vocês pensam em aquisição também aí de crescimento da empresa, fechado? Para quem quiser entrar em contato com a Brivia, te seguir nas redes sociais ou seguir a Brivia nas redes sociais, como é que faz? Vamos lá. Posso passar meus canais diretos aqui. Pode. Então, LinkedIn FLC Rios. Instagram, a mesma coisa, FLC Rios. E meu e-mail rios@brivia.com.br. E telefone, dá pra dar o telefone? Depende, público, tu tem problema de ficar público não. o telefone? Não. 51 código diário, eu continuo pagando IPTU aqui, apesar de que a maior parte da despesa é hotel em São Paulo, né? Show. 992454161. Perfeito. Vamos ajudar a desbloquear o potencial. Bora do marketing e do Salesforce. É isso. Bora lá, Ariel. Da Brivia. Da Brivia. E das Brivias, o LinkedIn é Brivia, /Brivia. O Instagram é /_Brivia. E o e-mail olá@brivia.com.br. Show.com.br. Que criativo. Muito bom. E as redes sociais do Ariel, da SR, para entrar em contato? Bora lá. Ariel Dornelles no LinkedIn, @Ariel Dornelles no Instagram, se quiser acompanhar a SR aí, o nosso site é srconsulting.io, no Instagram @srconsulting.io e no LinkedIn SR Consulting, referência Salesforce. Boa. Lembrando já de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal também. Teve alguma dúvida? Ficou com alguma... Quero saber esse bastidor aqui que vocês não falaram. Comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Tá ouvindo no Spotify, Deezer, favorita também esse podcast aqui. Lembrou de alguém? Compartilha essa notícia com essa pessoa também. E nos ajuda a crescer aqui também no canal do podcast. Fechado? SR Consult é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E Brivia também, entra em contato com a Brivia aí para desbloquear todo o potencial do marketing da tua empresa. Fechado? Um abração e até o próximo episódio.